a gente fala de economia circular, Big Data e Open Data, é muito importante que a gente entenda o conceito do nosso modelo econômico atual. Qual que é o nosso modelo econômico atual? Nós vivemos num modelo econômico que nós chamamos de modelo econômico linear. É um modelo que ele está em formato de linha, né? Então, a gente vai lá, extrai os recursos da natureza, esses recursos são processados, dão origem a produtos e depois do ato de consumo, eles vão parar nos aterros sanitários, nos aterros controlados ou nos lixões, né? Ou seja, viram resíduos. Existe um dado muito interessante da Abrema, antiga Abrelp, né? Que nos traz que no Brasil nós geramos cerca de 80 milhões de toneladas de resíduos todos os anos. E a Abrema quantificou para a gente essas 80 milhões de toneladas de resíduos que nós depositamos nos aterros e lixões todos os anos. Elas representam cerca de 120 bilhões em reais em recursos que nós estamos literalmente jogando no lixo. Mas vamos entender um pouquinho melhor dessa problemática. Olha só, sem sombra de dúvida, né, existe uma exploração desenfreada e não planejada dos recursos naturais. Isso é assunto para outra palestra, um assunto bem legal. E o nosso planeta, ele apresenta limites, né? Desde 1950, quando há a fundação aí, né, da Organização das Nações Unidas, essas questões começam a ser debatidas e depois vem surgindo vários relatórios que conseguem nos apresentar esses limites relacionados ao crescimento. E aí começam essas discussões com relação à sustentabilidade, né? Por ano, nós extraímos do nosso planeta Terra cerca de 100 gigatoneladas de recurso. E existe um dado que eu vou mostrar na próxima lâmina, que apenas 9% retorna para o nosso ciclo produtivo por meio de estratégias de reciclagem e reutilização. Outro dado que eu trago para vocês aqui, que é bem gritante, é que dessas 2 bilhões de toneladas de resíduos que nós geramos todos os anos, 99%, né, dos produtos que consumimos se tornam resíduos muito rapidamente. Então, isso contribui para essas 2 bilhões de toneladas de resíduos que nós geramos todos os anos, assim, não tem uma absorção rápida, um retorno rápido, por isso que isso traz uma demanda de nós, enquanto comunidade global, para um modelo econômico que nós chamamos de circular. Lembra que eu falei de modelo econômico linear, né? Circular é aquele modelo fechado, em formato de círculo mesmo. A lógica é essa. Vou explicar isso mais à frente. Aqui eu só queria mostrar para vocês sobre a sobrecarga dos recursos naturais, né, e como é que acontece esse metabolismo dos sistemas naturais, e demonstrar que nós extraímos aí metais, minerais, combustíveis fósseis, biomassa, tudo isso para produzir, né, os nossos produtos e serviços que nos ajudam a ter uma vida melhor. Só que aí a gente tem um gap muito grande, né, gente? Olha só, a gente está falando aí quase que 9% desses recursos que são extraídos, processados, acabam gerando resíduos, apenas 9% retorna para o nosso ciclo produtivo. Então, existe uma ingerência muito grande aí. Aqui, só a título de exemplo, eu gostaria de mostrar para vocês como que as perspectivas evoluem e como que o advento da tecnologia também nos faz gerar resíduo. Lá, e também demandar mais recursos da nossa natureza. Lá em 1700, quando a gente ia produzir um moinho de vento, a gente utilizava pouquíssimos elementos da nossa natureza. Por quê? A nossa tecnologia ela ainda estava em evolução, o nosso conhecimento também estava em construção. Aí, a partir de 1800, 1900, a gente vai avançando e a complexidade material ela aumenta. E aí a gente passa a requerer mais recursos do nosso planeta. Só que esses recursos são finitos e compromete a produção dos sistemas industriais e do modelo econômico. E aí eu consigo constatar e trazer para vocês que já existe um comprometimento material dos nossos recursos. Inclusive, aqui eu apresento para vocês uma tabela periódica que demonstra num espaço relativamente rápido, onde nós já iremos enfrentar a escassez de alguns materiais. E aí, num espaço aí de 5 a 5 anos, a gente vai poder vivenciar isso. Ok, então, economia circular. Então, a gente precisa fazer essa transição do linear para o circular. Sair dessa lógica de ciclo que se encerra num aterro sanitário ou lixão, para uma lógica que vai buscar regenerar os resíduos
quando finalizar, por exemplo, um ato de consumo ou um processo de descarte ou destinação de resíduo numa indústria. E como que tudo isso se conecta com Big Data? Pessoal, quando a gente fala de Big Data, é muito importante entender que muitos volumes de dados são gerados a todo momento, né? A todo momento nós estamos efetivando um monte de transações. Imaginam as transações que, orientadas por políticas públicas, precisam acontecer. Vou dar um exemplo aqui para vocês do MTR, Manifesto de Transporte de Resíduos. De acordo com várias legislações, né, o MTR ele é um manifesto que vem dar suporte à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, onde a gente precisa ter clareza com relação à movimentação de resíduos no Brasil. E entender essas relações, até porque o resíduo também ele está relacionado a uma questão de saúde pública, né? Não é assunto do nosso momento aqui, mas a gente sabe que existem problemas de ordem de saúde pública que a gente enfrenta em decorrência dos resíduos, né? Então, a questão não é só a oportunidade que o resíduo tem como recurso, é a problemática também que ele nos traz em termos de saúde pública. Então, imaginem o volume de dados que são gerados por todas as empresas que atuam no Brasil, né, com relação à movimentação de transporte de resíduos, por exemplo. Então, eu quis trazer aqui um exemplo que o Big Data é esse conjunto de dados que é formado e que, no caso aqui, excede a capacidade de softwares tradicionais de capturar, armazenar, gerenciar e analisar. E aí, o que é esse Open Data? Open Data, na verdade, é dado aberto, tá? Então, dados abertos são conteúdos abertos que podem ser livremente usados, modificados, compartilhados, e sobre ele pode ser aplicado algum tipo de inteligência que pode atuar sobre um determinado problema do mercado. E aí, o Brasil, ele está num movimento muito interessante, né, com relação ao Open Data, que vem sustentado aí, inclusive, por várias legislações, que começa lá na nossa Constituição, isso é momento para uma outra palestra, mas lá na nossa Constituição é estabelecido o direito de acesso à informação. Depois existem outras legislações que vão dando suporte e endossando essa questão, tá? Essa questão do Open Data, por exemplo, do governo aberto, ela está dentro dos ODS. Nós temos um ODS, que é o ODS 16, que ele cobre essa questão, né? Então, o ODS 16, ele traz a questão da transparência, da ética, das instituições eficazes, essa lógica de governança que a gente muito ouve falar no ESG, né? Então, esse ODS, ele vai influenciando Brasil e mundo para que os governos cada vez mais se tornem abertos, principalmente dados de ordem ambiental, que sobre eles incide transparência máxima. E aí, quem quiser depois estudar um pouquinho sobre isso, pesquisa sobre Acordo de Escazú, tá? Então, o Brasil hoje, por exemplo, ele compõe a OGP, que é uma organização de governo aberto, né, de países parceiros, onde se pretende realmente cada vez mais difundir essa lógica de dado aberto para incentivar melhorias que nem sempre os governos vão dar conta de realizar. E a gente sabe, pessoal, é muito difícil para o governo fazer a gestão do próprio dado que ele ajuda ali na gestão, tá? A título de curiosidade também, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a política de dados abertos do Brasil, ela é uma fonte muito legal de conhecimento para quem quiser aprofundar nesse conhecimento sobre Big Data, Open Data e essa lógica de dados abertos, com o intuito aí, né, de talvez capturar essas oportunidades que existam aí, tá? Bem, vamos apresentar um caso prático, então, da aplicação do Big Data e do Open Data? Esse é a nossa proposta de valor, essa é a proposta de valor da Waste Data, Inteligência de Dados em Resíduos. Eu vou colocar em tela aqui para vocês uma simulação real de dados que são autodeclarados pelas empresas. Eu não vou entrar em detalhe com relação a nenhuma empresa, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que é possível fazer com dados, para que isso inspire vocês, profissionais, a buscarem se desenvolver também nesse aspecto de tecnologia, porque cada vez mais a gente vai ser orientado a dado. Tem uma frase muito interessante que nos diz que dados são um novo petróleo. Pessoal, eu não tenho dúvida nenhuma com relação a isso. E imagina dados para sustentabilidade que estão completamente conectados às nossas dores, né? Vinculadas aí à crise planetária que nós vivemos.
Bem, pessoal, então vamos a um exemplo aplicado dessa lógica de Big Data e Open Data e também eh, construindo isso junto com as oportunidades de uma economia circular. Aqui a gente apresenta a movimentação de resíduos do estado de Minas Gerais, tá? Então esse painel, ele diz respeito apenas à movimentação de resíduos do estado de Minas Gerais. A gente consegue afirmar, e tem um relatório do da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, mais precisamente da FEAM, que inclusive bate muito precisamente com o dado que nós vamos apresentar aqui em termos de média anual de volume de geração de resíduos em Minas Gerais, tá? Então, aqui eu tenho um painel de filtros muito amplo, que me permite fazer vários tipos de filtro para a gente conseguir chegar, enxergar o mercado de forma ampla ou de forma micro. Por isso que né, na terminologia de dados, né, a gente fala muito o termo granularidade, tá? Então, aqui eu vou mostrar para vocês detalhadamente, mas de forma um pouco mais breve, os últimos 5 anos, depois eu vou entrar em alguns detalhes só para vocês observarem o Big Data aqui acontecendo e como isso pode trazer clareza para processos decisórios e também oportunidade para as empresas que trabalham com essa lógica de resíduos, aí às vezes como insumo para a indústria ou como empresa que trabalha com tecnologia de tratamento. Então, olha só, o recorte que a gente tem de Minas Gerais é que nos últimos 5 anos foram movimentados 111 milhões 780 mil toneladas de resíduos. Isso nos dá um número de 71 mil geradores, 6.347 destinadores, 33 tecnologias e 845 tipos de resíduos. Então, aqui a gente consegue ver essas evoluções, né? Inclusive, a gente consegue analisar as sazonalidades, isso é importante, porque isso pode trazer algum indicador que pode trazer alguma intervenção estratégica da nossa empresa. Aqui a gente consegue verificar, a gente tem uma árvore onde a gente consegue ir abrindo para conseguir perceber as principais origens, os principais destinos, as tecnologias de tratamento aos quais são dadas ao resíduo e os tipos de resíduo em si. E aqui a gente consegue enxergar os agrupamentos dos resíduos por tecnologia, por classe também, né? Então é possível verificar os agrupamentos por classe de resíduo e os resíduos em si. Então, eu consigo ter uma visão que, dentro dessa movimentação de resíduos que aconteceu em Minas Gerais nos últimos 5 anos, o maior resíduo gerado no estado é escória e outros desperdícios, que é o código 100201. Aqui a gente consegue ter uma visão de origem e uma visão de destino para complementar a nossa análise. Gente, imagina como isso pode ser útil para que as empresas consigam lidar com a problemática do resíduo. Hoje a gente sabe que prefeituras, às vezes até mesmo as empresas, a gente tem muito pouco embasamento, muito dos dados com relação a resíduos que nós possuímos é muito baseado em estimativa. E se a gente tiver números mais precisos para lidar com as oportunidades de uma economia circular, para trazer apontamentos onde a gente pode observar que a gente ainda precisa transitar para tecnologias de tratamento mais sustentáveis? Aqui a gente tem um indicador. Olha só, a gente tem um indicador que desses últimos anos ainda há uma dependência muito grande de aterro. E se a gente quer trabalhar sob uma lógica de economia circular, a gente tem um indicador aqui que a gente precisa mudar esse número. Então, para isso que os dados servem.